Bem, eu estou aqui no setor do bairro Judaico, hoje é sábado, né? Tá tudo fechado aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o menorá, deixa eu virar, o famoso menorá aqui do Instituto do Templo, que está em exposição aqui nessa praça aqui do bairro Judaico, do setor judaico. Eu entrei pelo portão de Sião para chegar até aqui e daqui eu vou andando agora até o Muro das Lamentações. Mas deixa eu falar para você, ou o Muro Ocidental, como chama aqui, sobre este menorá. Ele demorou 15 anos para ser construído, desde 1985, né? Quando foi o seu planejamento, 89 o modelo, aqui à direita tem até o nome das pessoas, né, aqui, que fizeram cada etapa dele. E os anos das doações, em 97 teve doação de bronze, em 99 doação de ouro, no ano 2000 a produção e também no ano 2000 a inauguração. Portanto, 15 anos para construir esse menorá, uma réplica daquilo que havia no templo. Para quem não sabe o que é um menorá, qual era a finalidade, você vê que ele tem 7 braços, 3 de cada lado do centro. E em cima, você vê ali que tem as taças, como fosse um vasilhame pequeno, que era para colocar azeite, colocar fogo, colocar óleo, né? Colocar fogo. E esse menorá ficava no altar santo do templo, iluminando a arca 24 horas por dia. Foi feito a mandado de Deus lá no Monte Sinai, quando Deus mandou que fizesse o menorá, o castiçal, o candelabro, né? 7 braços. Muito bem. E estava no altar santo, e não só do templo, mas também do tabernáculo que eles carregaram pelo deserto por 40 anos até chegar à Terra Santa. Depois, quando construíram o templo, ele foi ficar no altar santo junto com a Arca da Aliança. Hoje em dia, tem uns malucos aqui em Israel que querem a reconstrução do templo. Aí a gente vê muitos dizerem que o governo de Israel está planejando a construção do terceiro templo. Inclusive já tem até o menorá, realmente é de ouro. E aqui tem o Instituto do Templo, que tem todo o templo desmontado e guardado para um futuro terceiro templo, né? Então aí vem aqueles que não têm conhecimento sobre o tema dizer que o governo de Israel planeja a construção do terceiro templo. Isso não é verdade. Quem quer a construção do terceiro templo é um grupo de radicais muito pequeno em Israel, mas muito barulhento. Não tem força política eles não têm força política, mas são extremamente radicais e barulhentos. É uma minoria, assim, muito pouca gente, né? Agora, em questão de Estado, o governo de Israel, o parlamento de Israel, a política de Israel, os religiosos de bom senso de Israel, nem pensam na construção de um terceiro templo. Tem esse assunto? Não posso negar que não tem esse assunto. Mas são uma minoria de malucos. Esta minoria de malucos é seguida no mundo inteiro, em especial no Brasil, por pessoas que não pesquisam e divulgam que o governo de Israel está para construir um terceiro templo. Agora, gente, tem notícias aqui em Israel. Eu converso com muitos judeus e israelenses, pessoas que sabem das coisas, leio muito também. Eu assino o Jerusalém Post e há pouco tempo eu vi uma matéria falando justamente sobre isso, que não é plano de governo de Israel construir um terceiro templo. Aliás, o governo de Israel fica de olho nesta gente, nestes radicais, para que eles não tomem nenhuma medida que vá colocar Israel em guerra contra o mundo árabe. Porque simplesmente se isto acontecer, se de subir a esplanada do templo, onde está o domus da rocha, que não é uma mesquita, é um domus que cobre a rocha do altar do sacrifício de Abraão no Monte Moriá. Não vou contar essa história aqui, que é muito longa. Mas
querem subir lá, desmontar o Domus da Rocha e levantar o terceiro templo. Claro, vai dar uma terceira guerra mundial. Então é bom que se saiba que... E outra coisa, hein? Quem mais... Eu não vejo os católicos falarem isso no Brasil. O que eu vejo só é evangélicos ou pseudos-evangélicos, sensacionalistas, replicar estas notícias malucas, mentirosas, que o governo de Israel está pensando em construir um terceiro templo. Agora, e dizem isso com um alarde como se fosse necessário para o mundo cristão que seja construído um terceiro templo. E sabe por que isso? Porque, infelizmente, o judaísmo está se alastrando em algumas igrejas evangélicas no Brasil. Você já vê pessoas no altar com kippah, com talit, está se ajudaizando. Igrejas, o mundo evangélico no Brasil está se ajudaizando. Claro que toda regra tem exceção, mas o que você vê hoje nas igrejas, algumas igrejas evangélicas no Brasil, é um ajudaizando, aliás, as práticas, como se estivesse voltando no judaísmo. Para lembrar que o cristianismo saiu do judaísmo, que todas as leis do judaísmo encerrou com Cristo. Essa é a doutrina do Novo Testamento. Os judeus não aceitaram ele há 2000 anos atrás, passaram reto e estão ainda nas práticas, nas leis, ao qual aquelas que Jesus veio pregar a graça e deixou tudo aquilo para trás. Claro que muitas coisas não caíram, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre isso. Mas ajudaizar igrejas evangélicas hoje é um extremo absurdo. Eu não considero igrejas evangélicas essas que se ajudaizaram com ritos judaicos nas próprias pregações, práticas na igreja e dentro de fazendo inclusive calendário religioso judaico nas igrejas. Tabernáculos, Yom Kippur, etc, e etc. Agora, qual a importância para a construção de um templo para o mundo cristão? Absolutamente nenhum. Isso é uma falácia. Na Bíblia não fala da construção de um terceiro templo. Na Bíblia não fala que é necessário da construção de um terceiro templo para o mundo cristão. Não existia essa palavra naquela época da Bíblia sendo escritos livros. Mas falando nos dias de hoje, não tem nada que mostra que é necessário e preciso a construção de um terceiro templo, voltar aos sacrifícios, voltar aos ritos, voltar às regras alimentares, voltar tudo aquilo que Jesus deixou no passado. Então, quando você ouvir falar, meu amigo, de construção de um terceiro templo, pode ver que são evangélicos, são protestantes, infelizmente, sensacionalistas, que repetem aquilo que malucos aqui de Israel falam. Eles podem falar, eles são judeus, eles querem, alguns querem isso, a grande maioria não quer e nem o Estado de Israel quer. Essa é a verdade. Então, ler também é interpretar. Notícias têm que ser interpretadas, estudadas, ver se aquilo tem fundamento ou não. Porque o que eu vejo pela internet aí é de dar pena. Eu estou aqui perante as muralhas de Jerusalém para falar exclusivamente de um assunto, que eu já tenho esse assunto no meu canal, mas deu uma certa polêmica, uns gostaram, outros não gostaram, uns aprovaram, outros acharam que é aquilo, outros acharam que não é aquilo, não tem importância, a democracia ela é bem-vinda. É sobre o camelo e a agulha. É desse tema que eu quero falar. Para falar desse tema, primeiro é preciso dizer que essas muralhas não são da época de Jesus. Então eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 19, que fala assim, lá no versículo 22, não vou ler tudo, mas é o mancebo que chega para Jesus e pede como é que ele deve seguir Jesus. Então Jesus vai falar para ele, vai, vende tudo que tem e segue-me. E o rapaz achou que era muita coisa, era muito pesado o que Jesus tinha falado para ele. E Jesus então vai responder para os seus discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muito bem.
Realmente, se você... Olha, o que Jesus disse foi muito didático, foi de uma simplicidade chocante o que Jesus disse. Um camelo e uma agulha, que era justamente o que o povo tinha em mãos. O camelo, cotidiano, agulha, cotidiano. E o exemplo é, um camelo não passa pelo fundo de uma agulha, é impossível. Olha, não passa. Então, ficamos com essa informação de uma agulha e de um camelo. Agora, muitos vão dizer que são estas aberturas que tem nas muralhas de Jerusalém. Eu não sei se a câmera está pegando. Acho que aqui está pegando uma, ó. Aqui em cima tem uma. Bem aqui, isso. Que Jesus estava falando sobre isso, mas vamos lembrar da passagem bíblica corretamente. Jesus não está em Jerusalém quando ele disse isto. No capítulo anterior ele está em Cafarnaum, porque no início do capítulo 19 ele diz, aliás, está escrito, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, em Cafarnaum, saiu da Galileia, no norte, e dirigiu-se aos confins da Judeia, no sul, além do Jordão. Este além do Jordão, ninguém sabe para onde ele foi. Não está registrado. Eu imagino que o além da Jordânia podia ser Betânia, onde hoje é a Jordânia, que não havia essa separação. Ele foi depois do Rio Jordão, além do Jordão. Ele passou o Jordão, foi para algum lugar onde hoje é a Jordânia, que nós não sabemos onde é. Somente quando, lá no versículo 20, no capítulo 20, versículo 17, vai falar que ele está subindo para Jerusalém, passando por Jericó. Bom, mas foi justamente nesse lugar que ele saiu do norte, da Galileia, e foi para além do Jordão, no sul, né, na Judeia, que ninguém sabe onde for, e foi lá onde ninguém sabe onde ele estava, que não está registrado, que aconteceu esse fato do mancebo rico. Portanto, ele estava falando para uma plateia, para pessoas que provavelmente não conheciam as muralhas de Jerusalém. Além disto, estas muralhas não são da época de Jesus. É do período otomano, 1540, por volta disto. E esse layout, essa arquitetura destas muralhas, com certeza não eram as mesmas de 1500 anos antes dos otomanos. As muralhas de Jerusalém, da época de Jesus, ninguém se sabe qual era o layout dela, o desenho, a arquitetura dela, se tinha essas aberturas ou não. Portanto, quem estava lá onde Jesus estava, nesse lugar que ninguém sabe qual é, provavelmente não saberia o que era, como que era, e especificamente falando dessas aberturas nas muralhas de Jerusalém. Aí entra os estudiosos, os sábios e entendidos da atualidade, e começam a divagar sobre possibilidades. Ok, é saudável a diversidade de opinião, eu acredito nisso, mas algumas são absurdas para quem estuda um pouco e o tema vai achar que algumas não correspondem com a realidade da época. Já falamos, não pode ser essas aberturas, porque nessas muralhas não são de 2000 anos atrás. Na época de Jesus tinha muralhas? Tinha, mas qual que era o desenho dela? Haviam essas aberturas, que essas aberturas eram de costume dos otomanos construir assim, e não de 1500 anos atrás, na época de Jesus, ninguém sabe como que era. Além disso, Jesus não estava em Jerusalém, e ele só podia falar aquilo que o povo, a plateia dele, ia receber e ia entender o que ele estava dizendo. E nada mais justo na simplicidade de palavras de Jesus, quando ele fala, olha, mais fácil um camelo passar por aqui, olha, numa agulha. Eu creio que ele não pegou o camelo nem uma agulha para ilustrar, mas ele usou dos nomes que era conhecido e era do cotidiano do povo. É mais fácil um camelo que vocês conhecem, que anda pelos campos, e uma agulha de costura que vocês têm, é mais fácil um camelo passar por ali do que isso acontecer. Olha, não estou dizendo que o rico não tem salvação. Não é o motivo desse vídeo meu. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu gravei, quando eu ainda também pensava que era isso, mas depois eu fui estudar aqui mesmo em Jerusalém, com professores renomados,
E eu fui entender que é impossível ser isto. E as possibilidades que você ouve hoje pela internet, de pastores, de influencers, de youtubers, que dá uma gama de possibilidades para a fala de Jesus. Ah, porque camelo no grego, camelo é uma corda grossa não entra no fundo de uma agulha. Ah, Jesus estava falando de uma hipérbole. Ah, gente, colocam tantas dificuldades nas falas de Jesus para ter interpretações mirabolantes e esquece da simplicidade do Evangelho. Esquece da simplicidade das palavras de Jesus. Mesmo quando ele estava falando por parábolas. Quando ele fala saiu o semeador a semear e caiu entre pedras, caiu entre pedregais, caiu beirando as estradas, né? Ele está na Galileia, está falando daquilo que o povo da Galileia entendia, que a Galileia é uma região vulcânica, cheia de pedras vulcânicas, basáltica preta, e essa semear entre pedras era um desperdício. Ou as aves comiam, ou o sol ressecava, ou a pedra queimava, ou o espinho sufocava. O povo daquela região, pobre daquela região, entendia o que Jesus estava falando. Então, Jesus sempre dava exemplo do cotidiano do povo. Neste caso, ele não poderia falar para uma plateia que estava fora de Jerusalém, como ele estava também, de uma coisa que eles não conheciam, não haviam visto. Aí você vem na internet, porque em Jerusalém também tem as portas de Jerusalém, e uma delas, olha só, que eles nomeiam ainda o portão de Jafa, tem uma portinhola no portão, que ali, numa emergência, o homem tinha que descer do camelo, ele entrava, mas o camelo não entrava naquela portinhola. Meu Deus, há 2000 anos, quem me atesta que as 12 portas de Jerusalém haviam o que há hoje, a partir de 1540? Ninguém. Qual era o desenho das portas de Jerusalém? Ninguém sabe. Existia isso? Ninguém sabe. Como é que pode bater o martelo em cima disso? Que se Jesus estivesse falando para uma plateia que não conhecia Jerusalém, como é o caso, se ele não conhecia as muralhas, jamais saberia o que era isso. Também existia lá nos navios do Mediterrâneo uma portinha onde não sei o que, os prisioneiros colocavam a cabeça. Olha, já me disseram que nunca ouviram essa explicação, mas eu já ouvi de guia aqui em Israel falar sobre isso. Também já ouvi o seguinte, que era uma rua estreita em Jerusalém antiga, onde não comportava um camelo, somente seres humanos. Olha, eu já estudei a arqueologia de Jerusalém, aqui na Universidade Hebraica de Jerusalém e junto com a Moriah Center Internacional, com professores renomados da própria universidade e da Moriah Center. Geografia, História e Arqueologia de Jerusalém. Eu nunca ouvi falar desses 3 elementos, de que isso aqui era agulha, de que era a rua que estreita, que não passava camelo, ou de que era a portinha no portão da cidade. Portanto, em resumo, as pessoas complicam muito as palavras de Jesus, querem achar explicações mirabolantes para aquilo que é muito simples. Eu, diante daquilo que eu estudei, que eu perguntei, que eu pesquisei, aqui mesmo em Israel, com professores de renome, Jesus, ao meu ver, estava falando do camelo e de uma agulha, aquilo que era o cotidiano do povo, e não precisava de nenhuma interpretação, como querem fazer hoje.